Ele é vice-prefeito de Criciúma e está em seu segundo mandato. Acabou de ser aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil e é jornalista. Meu convidado de hoje é Ricardo Fabres, é com ele que eu converso. E hoje não é sobre política partidária, é sobre a sua carreira para além da política. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Maga, Clara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ainda bem que não é sobre política, né? Não, hoje... Ativador de cabelo. Não, hoje nós vamos deixar... Ninguém vai falar de política, pelo menos a gente vai tentar, né? Não, é verdade. Vou começar te perguntando o seguinte, o que é mais difícil, ser jornalista ou ser político? Tu sabe que eu comecei como jornalista, a essência minha é jornalista, repórter. E é uma coisa interessante que quando eu fui para a política, eu levei a experiência do jornalismo. Quando eu resolvi ser candidato a vereador em 2012, fui o segundo mais votado, foi uma eleição que parecia uma aventura, e aí eu usei muita comunicação, porque naquela época nós podíamos usar o carro de som, placas, tinha mais liberdade na comunicação, hoje está mais restrito. E aí a gente fez um planejamento de comunicação, sem se preocupar com planejamento de campanha. Depois que nós nos demos conta, fizemos um planejamento de campanha. E esse planejamento de comunicação não era muito comum entre os candidatos? Não era. A gente fez, quer ter uma ideia, nos últimos 15 dias, 20 dias, todo mundo começou a colocar cavalete. E aí eu digo, nós vamos botar um boneco meu. Aí eu consegui, numa gráfica, fazer um boneco meu inteiro, uma plaquinha, Ricardo Fabres, Pense Novo, no 1245 e tal, 12045. E aí todo mundo, vamos colocar, disse, não, espera. Porque o pessoal vai se encher o saco de cavalete. Porque a avenida estava tomada, as rótulas... Eu lembro, não dava nem Quando faltavam 10 dias, eu disse, vamos colocar o boneco. Aí todo mundo, para mim assim, agora não vai... Bota o boneco, botamos o boneco e deu uma repercussão muito legal. E aí a gente viu que todo o conteúdo do nosso planejamento, ele era passo a passo, e cada vez que a gente dava um passo maior, um passo à frente, aliás, pegava na cidade. Era uma coisa impressionante. Para ter uma ideia, a gente fez o seguinte, o carro de som. Hoje ninguém mais usa carro de som, mas nós pegamos um jingle, a gente fez um jingle lá em São Paulo, uma agência de São Paulo, tal, ficou bem legal o jingle. Aí a gente botou um carro de som, circular aqui no centrão de Criciúma, e ele era aquele roteiro e pronto. Colou a música. Começava às 8 horas da manhã, e ele ia embora às 5 da tarde. Meu aquele Deus. negócio, tal. Tem umas cenas assim muito legais. E eu tava vindo pela Henrique Lage fazendo panfletagem, e aí vinham 3 meninas, 4, com a camiseta da TIM. E cantando o nosso jingle. Eu disse, por que as gurias lá estão cantando o nosso jingle? Eu fui pra descer a rua, fui lá ver como é que era o... Eu disse, como é que estão cantando meu jingle aí? Tá? Sou eu cantando. Não, é que aquele carro de som, ele começa às 8 horas. Aí isso foi pegando. Então eu misturei ali, usei a experiência de jornalista na política. E quando veio o mandato, Maga, que é que eu acho que é interessante, todos os meus posicionamentos políticos e todas as decisões que eu tomei na Câmara de Vereadores como político, sempre veio o espírito de jornalista. Então eu sempre tive muito cuidado em todos os passos que eu dei em função do jornalismo. Isso foi essencial para a minha caminhada política. E aí, o que é o mais difícil? Os dois são... Porque o jornalista vive 24 horas, tu tem que estar antenado 24 horas, tu tem que trabalhar que não é mole. O político tem que estar antenado 24 horas, tem que trabalhar que não é mole. Então os dois se complementam. Os dois não tem de dizer o que é melhor, político ou jornalista. Né? Não dá para dizer. Mas eu consegui conciliar as duas coisas, que fez um bem muito bom para mim como político. Antes de tu entrar na política efetivamente, de ser candidato, ser eleito, enfim, qual era a tua editoria? O que tu fazia no jornalismo? Tu passou por quais áreas do jornalismo? Foi assim, eu comecei, quando me formei em 2015 e 2015 nada, em 1985, eu me formei de jornalismo. 15 dias depois, eu já estava empregado na TV Cultura em Florianópolis, que hoje é Record, e Rádio Cultura. Fui para lá, trabalhar lá. Aí repórter. Eu fui para a unidade móvel da rádio. É difícil fazer rua, é difícil. Era um Fiat 147, com uma anteninha. Florianópolis tem aqueles morros lá, então tem lugar que não pegava. E eu saía pela cidade atrás de pauta. Mas tu dirigia? Eu dirigia e era rádio amador. Eu pegava o rádio amador, eu tinha que pegar o entrevistado, botar dentro do Fiat, porque eu não ia na sala então tinha os secretários municipais. Eles achavam tudo aquilo engraçado. Mas a gente fez com era eu e o Itamar Aguiar,
Ele ficava no morro, na rádio, e eu ficava na unidade móvel. Mas a gente fez com tanto profissionalismo que começou a pegar. Porque nós começamos a pegar pautas quentes da cidade, em Florianópolis, porque eles não estavam acostumados. Estavam acostumados com a RBS TV, estavam acostumados com a TV Cultura, com aqueles repórteres tradicionais. Aí chega um guri novo, recém-formado, com um filho de 157 anos, com rádio amador. Num modelo diferente, né? Aí tu pegava o rádio amador aqui, aí tu conseguiu o contato, ficava aqui com o cara aqui e tal. E começou a pegar. Então, quando ficou mais fácil, passou um tempo, as pessoas já sabiam que era aquele filho de 17, já sabiam que tinha que ir lá no carro, mas comecei assim. Aí depois eu fui pro Jornal Estadão, que hoje não existe mais, Jornal Estado. Vim para Criciúma no Jornal Estadão, Santa Catarina, trabalhei com o Adelor no Santa Catarina. Aí fui para a RBS TV e sempre todas as editorias, geral. Né? E a RBS, criava pautas aqui, peguei bons momentos do movimento sindicalista, né? Aí nós emplacávamos direto na Globo, no Jornal Hoje, Nacional, Jornal da Globo. Mas todas as editorias eu pegava, não tinha como escolher, eu só faço só isso. Naquela época era difícil, tu faz só política. Não tinha como se dedicar a uma pauta. O que tinha é que às vezes ou tu fazia geral, que envolvia política e tudo, ou tu fazia polícia e esporte. Eram basicamente essas três. Tem alguma matéria, alguma pauta, alguma cobertura que seja marcante, assim, que tu lembra? Teve várias. Tu sabe que eu fui estagiário na TV Eldorado? Tu nem era nascida ainda, Maga. Olha, a TV... Não, na TV Eldorado foi muito engraçado. Eu era estagiário da TV Eldorado. Era as férias de julho e as férias de janeiro e fevereiro, eu pegava como estágio aqui na TV Eldorado. Meus pais moravam aqui em Criciúma. E uma vez estava na TV Eldorado, foi um choque para mim. Peguei de estagiário e tal. E aí os repórteres, que bom, ele faz plantão, essas coisas. Resolveram fazer uma cascata, um tal faz de conta de um ao vivo. Deu uma enxurrada em Criciúma, cheias no centro. Mandaram eu pro Corpo de Bombeiro para gravar como se fosse ao vivo. Estou aqui ao vivo, tal. E na primeira gravação eu errei. Eu digo, falei um palavrão, vamos gravar de novo. Na segunda, tudo certo. Subimos pro morro, a TV Eldorado, onde é a NSC hoje. Demos a fita, porque era aqueles fitão, para a editora. Nessa época ainda? Para a editora. E aí entrou Antônio Rosa, né, que era radialista, que era apresentador. Vamos agora ao vivo do Corpo de Bombeiros com o repórter Ricardo Fabris. Entrou eu. Eu estava almoçando no restaurante. Quando eu vi, entrando na gravação, eu digo, botaram errada. Só foi do tempo assim, botaram errada, veio, deu um palavrão, né? E vamos gravar de novo. A televisão saiu do ar. Mentira! E Eldorado era a única emissora na região sul. Não tinha outra. E era muito difícil pegar outras emissoras. Aí eu estava trabalhando, fazendo estágio, eu ia de repórter em Laguna, Tubarão, todo mundo, a região inteira. Vamos gravar de novo. Não, quando me vi, tu é aquele cara lá, né? Começou assim. Eu comecei assim. E aí depois vai ganhando experiência e tal, mas teve situações muito legais. A Copa do Brasil, 91, eu cobri. Eu e o Carlos Lino cobrimos a Copa do Brasil, né? Quando o Criciúma foi campeão inteira. Foi muito legal aquela fase. Tem matéria assim, tem uma matéria que foi muito legal, que quando o Collor assumiu, eu lembro, viu? Eu já era bem nascida. Ele extinguiu uma série de órgãos, né? E extinguiu o tal de DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que ficava na Avenida Centenário, onde é o EMOSC hoje, era um casarão de madeira. Ele simplesmente acabou. Fechou. E ele estava numa briga com a Globo. Ele e a Globo. Então, tudo que tinha matéria anti-Collor, a Globo queria. E cada vez que eu ia para Aranguá, para buscar pautas, tinha um senhor que ficava na prefeitura e dizia para mim, lá na minha casa, atrás da minha casa, tá cheio de máquina zeradinha, abandonada. Eu digo, não dava bola para ele. Um dia nós estava lá, eu, cinegrafista, ele, me leva lá então. Mas era em direção a Meleiro, era tão longe, eu digo, esse cara tá de sacanagem com a gente. Vamos com cuidado. Chegamos na casa dele, era uma casa de madeira, e um matagal enorme atrás. Disse, vocês caminham por esse meio desse mato aqui, vocês vão lá, as máquinas estão lá. Eu digo, nós temos alguma coisa... Como é que vai confiar, né? O cinegrafista tinha um facão dentro do carro. Pegou o facão. Aí fomos eu e o cinegrafista. No meio daquele mato. E ele não foi. Aí eu achei estranho ele não ter ido. Chegamos lá. Tinha 5, 6 dragas zeradinhas. Tomada pelo mato. Enxame de abelha, moribundo. Um negócio... Era um parque. Era um negócio... Era uma obra que era do INSS, foi abandonada, as máquinas ficaram lá. Caramba. Aí nós fizemos matéria. Para que nós fizemos aquela matéria? A Globo aproveitou e veio, né?
chamada de jornal nacional e tudo, máquinas abandonadas, eram 5 dragas enormes. E foram, assim, muitas situações assim. Dos mineiros, a greve dos mineiros, por exemplo, Criciúma, que a questão da CSN, aquelas eu cobri todas. Foram, assim, algumas situações muito marcantes, né? Muito marcantes, como também foi no Criciúma. Então, teve uma série de episódios que foi fazendo matérias, que foi marcando. Infelizmente, eu não tenho quase nenhum material, porque na época a gente não gravava e tal. Né? Hoje em dia fui atrás, a RBS fácil. não disponibilizou na época do arquivo, e eu não consegui. Mas foram, assim, momentos muito legais. Porque ser repórter é muito legal. Tu entra na casa das pessoas, tu entra na vida das pessoas, tu vai contar um fato. Hoje está muito mais fácil, ou está diferente, porque na época não tinha internet. Na minha época... Era na unha, né? Tu tinha que ir no local, não tinha jeito, tu tinha que sair da redação e ir pro local. E tu tinha na redação, o que tu tinha na redação? Tu tinha o Telex, que era um caixão desse tamanho, com um teclado. Esse não é da minha época. Com um teclado, tu tinha teclados duros, né, que tinha que bater, saía uma fitinha cheia de sinais, amarelinha. Quando tu encerrava a matéria, tu cortava aquela fitinha, tu tinha que fazer uma descagem de telefone, se tu conseguisse linha, aí tinha que engatar aquela fitinha numa parte e apertar um botão, a fitinha, aí a matéria saía lá onde tinha que sair. Não, era um negócio... Aí a foto, era o telefoto. Era uma caixa com um rolo, tu botava a foto naquele rolo, fazia uma ligação para Florianópolis, onde tinha que mandar foto, conseguia, aí vinha uma agulha na foto. Era 1 hora para passar foto mais. Caramba! Então, eu peguei toda essa época, não tinha internet. E máquina de escrever, né? Sim. Era máquina de escrever, você vê. Hoje não, hoje tem uma internet à tua disposição, teclado, celular na mão. Hoje tá muito legal. Hoje todo mundo é repórter. Qualquer cidadão hoje é repórter. Tem um veículo de comunicação na mão, né? Não, que e é o cidadão gosta de ser repórter. Gosta. As pessoas gostam de ser repórter. Gostam de fazer parte, né? Gostam de fazer parte, gostam. Olha, hoje tem situações que o cara tá numa situação difícil, de sofrimento, e tu não vai ajudar, tu fica filmando. As pessoas estão assim hoje, estão assim. Verdade. Em algum momento, em entrevistas recentes, o senhor disse que se não for candidato, ou se for candidato e acabar, de repente, não se elegendo, enfim, pode optar por voltar para a comunicação. Está preparado para encontrar um mundo completamente diferente, caso isso venha acontecer? O mundo dominado pela internet, todo mundo tem um smartphone, todo mundo é um pouco repórter. Não, se eu não tomar uma decisão de não ser mais candidato, é porque eu vou me afastar da política definitivamente. Aí, agora com a questão da OAB, de advocacia, né, e mais a comunicação, o jornalismo, eu acho que dá para complementar bem, e eu quero voltar para os meios de comunicação. Tem saudade? E tenho saudade, é muito legal. E quero voltar para os meios de comunicação, principalmente rádio, que é um negócio que eu gosto muito. E tu sabe que eu não vou ter dificuldade, porque no mandato meu de vereador, a gente já começou um pouco, mas a gente fortaleceu muito no vice, foi nas mídias sociais. Trabalhar muito nas mídias sociais. Hoje nós temos quase 11 mil seguidores de forma orgânica. Né? A gente nunca pagou um centavo para qualquer situação para impulsionar. E a gente criou um perfil diferenciado, com vídeos, a gente foi entrando na onda, né, da gurizada. Por exemplo, o TikTok, né? Eu tô no TikTok. E quando eu entrei no TikTok, fizeram muita piada. Mas muita piada mesmo. Piada no mau sentido? O TikTok chegou, não sei o que, pra gente fazer dancinha, a gente pegava. Uhum. E o negócio pegou no TikTok. Eu saía na rua, eu tava no mercado uma vez, passou um cara, ele em dois, e acho que é uma esposa dele. Ele passou, ele me viu na fila. O TikTok, o homem do TikTok. Era assim, era geral. É que chega num público diferente, né? Do público. E o político não estava acostumado com isso. E aí nós ficamos acompanhando. Eu entrei no TikTok, em seguida, um pouco depois, veio o Jean Loureiro. Veio o Jean Loureiro, que o assessor dele de comunicação, até o Gustavo acho que foi comigo também, o assessor dele de comunicação, nos perguntou, como é que está o teu TikTok? Já estava acompanhando nós. Aí a gente conversou, trocamos experiências, e ele botou o Jean no TikTok. Do Jean vieram os candidatos a presidente. Veio o Ciro Gomes, começou a vir o Bolsonaro. Aí começou a vir. Aí quando tu viu, já estava bastante gente no TikTok. Né? O que o pessoal fala muito hoje é do Topázio, prefeito de Florianópolis, nas mídias sociais. Desempenho nas redes sociais. Eu fui uma palestra em Florianópolis esses dias de mídias sociais e o pessoal falou muito dele, o pessoal de fora. Então, assim, eu acho que não vou ter dificuldade, porque se tu não tiver
conectado a essa nova geração, se tu não tiver conectado a essa tecnologia que tem hoje, a esses aplicativos, as mídias sociais, tu não resiste no mercado de trabalho, tu não resiste. Então eu estou acompanhando e estou me aperfeiçoando direto, porque eu preciso, tem uma gurizada aí na rua, e tu tem que acompanhá-los, não adianta, senão tu sai fora, né? Então eu não vou ter dificuldade nenhuma. Eu acho interessante a gente observar a mudança de comunicação, de estilo de comunicação que teve, né? De 10 anos para cá. Do perfil, do modo de se comunicar. Porque antes das redes sociais, eu lembro quando as campanhas políticas, elas olhavam para as redes sociais, para a comunicação digital como, faz ali qualquer coisa. Né? Bota o site ali. Coisa. Agora não, agora é completamente diferente. A gente percebe isso muito claramente. Quem investe nisso, no sentido de... Porque dá trabalho, né? Fazer vídeo, assim, se dedicar para fazer isso. As coisas mudaram quando entrou a internet em 1994. Aí, uma velocidade tremenda. A campanha do Jean para governador, por exemplo, a esperança dele era mídias sociais. Ele depositou muito nas mídias sociais. E aí, ele se dedicou bastante ali. O que se mostrou? Que as mídias sociais não é o suficiente para quem é candidato, serve de exemplo. Eu sei que as mídias sociais são importantes para mim, porque eu faço uma conexão nos compartilhamentos, nos engajamentos, e as pessoas vão se conectando contigo, e aí tu começa a criar um grupo de pessoas a teu lado, a teu favor, que é um negócio interessante. Só que não é o suficiente. Ajuda, mas hoje ainda o aperto de mão, tu visitar, tu conversar, tu ir para mídia tradicional, como é o caso das rádios, isso é importantíssimo também. A rede social não substitui, né? Não o trabalho de rua, não contato substitui com as pessoas. O Jean depositou toda a esperança nisso. Deu para ver nisso nele, né? Que ele era um cara desconhecido em Santa Catarina e ele achava que as mídias sociais não deu certo, não foi pro segundo turno. Tu já publicou alguma coisa nas redes sociais que tu se arrependeu? Ou que te deu trabalho, que te deu um problema? Assim, Já. É? Já. Teve situações que a gente publicou depois para tirar. Não tem mais como tirar, né? Não vou apagar. Você apagasse, excluísse. Tal. Teve momentos, mas foi mais por bobeira, de brincadeira do que outra coisa, porque a gente fez, eu não me recordo qual foi que a gente fez, eu acho que foi uma dancinha, alguma coisa que a gente exagerou na dose, e aí depois a gente, não devia ter feito, mas no fato de excluir, então não dava para dar, entende? Agora deixa correr e deixa o tempo apagar essa, e aí deu tudo certo, mas já teve situações que a gente se arrepende. Não dá para citar pra gente, não dá para exemplificar pra gente? Não dá, porque eu não me lembro de cabeça direito qual foi, mas tiveram 2 situações que a gente se arrependeu, mas não tinha como tirar. Teve. Mudando de saco para mala, como diz a minha mãe, e a advocacia? Onde é que entra o direito, a paixão pelo direito, a ponto de tu ir lá e, não, vou fazer a prova da ordem, vou apostar nisso? Sabe que eu levei 10 anos para me formar? 10 anos? 10 anos. Por quê? Eu comecei nas primeiras turmas de direito da Unesc. Tá. Mas eu saía, trancava, porque eu comecei para Florianópolis, trabalhar em Florianópolis, comecei a vir para cá, aí era assessor disso, era secretário disso, aí virou vereador, e aí foi aos trancos e barrancos. Trancos e barrancos. Mas o direito veio muito mais como complemento para mim profissional do que, quero ser advogado, montar Quando tu decidiu fazer a graduação era para conhecimento. Para conhecimento. E é para complementar a comunicação. E eu não tinha aquela ambição de ser advogado e tal. Aí foi passando, fui para a política, tu vai começando a te movimentar, tu vê que o direito eleitoral é um negócio apaixonante, tem eleições a cada 2 anos e vira uma opção. Né? Aí depois tu começa a estudar para fazer OAB, tu começa a ver que tem algumas situações que, mas eu convivo isso, é o meu dia a dia isso hoje, e tu vê o quanto é apaixonante, porque tu não escapa do direito hoje, tu não escapa de ter um advogado, tu quer ser candidato, tem que ter advogado, vereador ou não, tu tem que ter um advogado. Porque tem gente perdendo mandato aí por fazer coisas que... Claro, então assim, acabou virando uma paixão, acabou virando um negócio muito legal, e uma alternativa para mim, né, que complementa com comunicação. Aí, quando eu comecei a fazer essa reflexão de política ou não, coisa parecida, eu decidi, tem um bacharel, um diploma de bacharel. Não, o cara que tem um diploma de bacharel, ele tem que ter um OAB, ele tem que buscar. Eu fui buscar o OAB, deu certo. Mas é difícil, né? Mas é difícil. É um negócio que a prova em si, quando chega no dia lá, 5 horas de prova, aquilo te detona. Aquilo é uma pressão psicológica violenta. Você estava confiante? Na primeira vez que eu fiz a prova, eu fui... Não dei bola. Vou lá fazer. Se der Deus... Estávamos na mesma sala, estávamos eu e o Gotuso, que é
o ex-secretário de Finanças do Salvaro, nesse governo, disse: Gotuso, se eu sentar perto de ti, tu me ajuda, hein? Tu é louco, rapaz, não sei o quê. Eu comecei a pegar no pé dele. Tu me ajuda, não quero nem saber. Eu vou ficar na tua cola, tá? Aí ele sentou nas primeiras fileiras, eu sentei nas últimas. Aí ele olhou pra mim, pá, ele disse: graças a Deus. Eu saí, a prova da 1h05, eu saí às 3h30 da tarde. Fui lá e fiz o meu jeito. Eu tinha, e entreguei. Não sobrou tempo ainda. Eu não tinha estudado nada. Tá. Quando veio o resultado, são 80 questões, tem que acertar 40. Hoje mudou, porque incluíram direito eleitoral, direito previdenciário, se eu não me engano, e fazendário. E aí, bancário, direito, alguma coisa assim. Aí veio o resultado, tal. O Leandro trabalha comigo, eu deixei ele estudar. Estuda, Leandro. Então, gurizão, estuda, pode estudar. Liberei ele para estudar um monte. Ele fez 39. Eu fiz 37. Faltaram 3. Aí eu não acreditei. Aquilo me bateu um arrependimento, mas um arrependimento. Por que eu não fiquei até as 6 horas? Por que eu não estudei mais? E bateu um arrependimento. Não mais a sério esse negócio. Foi, podia estar com... Aí, na segunda oportunidade que eu tive, matriculei. Aí sim, aí eu estudei. Aí eu ficava em casa todos os dias, eu chegava em casa da prefeitura, não largava os livros e pegava cursinhos no YouTube de graça. Aí eu fiz o Damásio também, que me ajudou bastante. O Rodrigo me ajudou bastante, o Damásio. Aí fui fazendo, fui estudando, 41 questões. Eu digo, vou para a segunda fase. A segunda fase são duas situações. Uma é uma peça. Eles dão um enunciado, inventando um caso. Tu tem que adivinhar que peça é aquela, que tipo de ação é aquela. Se tu errar aquilo ali, já morreu a prova, porque vale 5 pontos. E aí são 4 questões, são 4 perguntas, com 2 questões cada pergunta, são 8. Vale 5 pontos também. E aí, na primeira vez que eu fiz essa prova, eu fui bem na peça. Chegou nas perguntas, eu me atrapalhei no tempo. Só vi a menina assim, faltou meia hora. Eu digo, o que eu vou fazer? Mas ainda assim, faltou 1 ponto para me passar. Daí tem repescagem. Na repescagem eu fui mais tranquilo, me preparei com o tempo. Eram 5 horas, 2h30 eu fiz a peça, 2h30, 3 horas, 2 horas ficou para as perguntas, e aí foi aonde eu consegui tirar a média. Aí eu consegui passar. Mas assim, eu digo assim, a OAB tem que preparar. Aquele que diz, não, eu não me estudei para ser na OAB, não acredito. Não tem como. Mas o apaixonante nesse momento de estudar é porque tu começa a estudar o direito. Eu fiz constitucional na segunda fase, estou fazendo uma opção, fiz pro constitucional, que é a Constituição Federal e algumas leis que vão e algumas súmulas vinculantes e tal. Mas aí tu pega a Constituição, olha, cada vez que me fala em Constituição, artigo tal, artigo tal, artigo de administração pública, é um negócio que tu te apaixona. É um negócio muito legal, ainda mais quem gosta de política, está envolvido com política, pegar a Constituição. Hoje eu vejo, por exemplo, aquela do deputado Dalton Dallagnol agora cassado. Todo mundo, é sacanagem, porque estão... Não é sacanagem não, tá certo. Tá embasado. Tá embasado, não tem sacanagem ali. Né? E claro que tem uma decisão política do Moraes, do Supremo, do TSE. Uma revanche. Tem, né? Mas só que tinha argumento para isso, ele deixou. E o Moro, acho que vai no mesmo caminho, se bobear. Tem mais um em Santa Catarina que tá a perigo aí. Esse tá quieto, né? O que houve? Mas a gente vai tirar ele da toca. Esse tá quieto. Prefeito, pra gente encerrar, porque a gente tá quase terminando o nosso tempo, eu quero saber o seguinte, tu tá feliz? Tá no teu melhor momento da vida? Eu tô feliz, e sabe que as pessoas reparam isso em ti? É uma coisa legal? Reparam. Porque tu tá numa vibe legal, tá numa energia boa, e aí, não sei se é por causa da idade, tu começa assim, esse tipo de coisa eu não quero mais na minha mesa, esse tipo de coisa eu não quero mais discutir. Deixa o cara, chega de revanche, chega de vingança, leva na boa. O que traz energia ruim pra ti, tu te afasta, silencia. E eu fiz uma opção de sair de uma bolha que eu estava dentro e efervescente. Eu fiz a opção de me retirar devagarinho, de ter determinadas companhias não ter mais, determinadas posições políticas não ter mais, de não levar mais política para dentro de casa, aquilo que não for saudável. Mas isso é um exercício que é difícil, tá? Demorado, né? E aí as pessoas na política te acham que tu estás fragilizado, as pessoas acham que tu... tá indo pro final, porque elas não vê o outro lado. Elas querem a vitória e acordos, articulações, tudo. Não, dá pra fazer política diferente. Dá. E aí as pessoas começam a chegar perto de ti e dizem, mas tu estás diferente, cara. Tu mudou, hein?
Pô, tá legal, tá com uma energia boa e tal. As pessoas notam. Aí que é o legal. Quando as pessoas reconhecem que tu tá numa situação diferente. Tá com uma energia, uma vibe diferente. Isso que é legal. E eu posso dizer que eu tô feliz hoje. Tô feliz como vice-prefeito. Eu tô feliz como pessoa. Tô feliz pelo OAB. A minha filha tá se formando agora em engenheiro de computação. E aí tudo isso agrega, né? Novas amizades, isso que é muito legal. Novas amizades, novas experiências. E tem coisas que hoje eu me dou o privilégio de fazer a hora que eu quero e ponto final, porque tu vai aprendendo que a vida vai passando rápido, não perde teu tempo, é um sopro, né? Tem situações que hoje eu tenho assim, um privilégio de dizer, não quero isso e ponto final. Não, eu não vou nessa festa, ponto final. Aí tu é convidado, aqui eu não vou. Escolher a agenda, onde eu vou, onde eu não vou. Então eu hoje me coloquei nessa situação, de ter o privilégio de decidir o que me faz bem. Eu digo para ele, para meus amigos, né? Lá em casa só vai cara com energia boa. Só não vai. Não vai ninguém por educação. Não vai. Eu quero vibe boa, quero energia boa para cima. Porque tá chegando num momento que o maior problema das pessoas hoje, Maga, é a tal de ansiedade, é a tal da saúde mental. Se tu não cuidar da tua saúde mental hoje, tu não vive. Eu passei um número para ti de investimento, de gasto, na verdade, de Rivotril, aquilo é sério. E a faixa etária que está tomando esses calmantes, esses antidepressivos, é uma faixa etária que vem ali dos 18, 19 aos 35 anos. A gente não tinha isso na nossa época. Eu não tinha. Então, tu começa a ver essa situação correndo para eu não preciso dessa bolha. Né? E aí tem situações difíceis que eu passei na minha vida, mas difíceis mesmo, que eu não me lembro de ter tomado um Rivotril, eu não me lembro de ter tomado um antidepressivo, muito pelo contrário. Eu tenho que ainda dizer o seguinte, o que me levou a tomar essa decisão, e as pessoas riem quando eu falo isso, foi o Evangelho. Eu aprendi a ler a Bíblia, muito, Provérbios, Mateus, Marcos, Eclesiastes, toda a história de Davi eu li na Bíblia, né? Quando tu aprende a ler a Bíblia, não tem remédio melhor que esse, não tem, né? O farmacêutico ali, o farmaco, olha, eu vou te contar, me assusta, e eu posso dizer que na minha idade, do jeito que eu levo a minha vida, eu tô levando a vida bem melhor do que muita gurizada aí, isso que é legal. Muito bem. Bom também e bem levado foi esse episódio do nosso Ninguém Morre de Tédio. Gostou, prefeito? Curtiu essa? Muito legal. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Quero te parabenizar. Estamos eu e o Gustavo Collor, que está aqui presente, que é o coordenador PROCON, conversando a respeito da Mag Sapassoli. Nós estávamos tomando um cafezinho ali embaixo. Que a gente sabia que não ia ter cafezinho aqui, né? A Clara não vinha com um cafezinho, a gente vai. A dona Clara não vinha com cafezinho, a gente tomou um cafezinho lá embaixo. Brincadeirinha, Clara. Aí nós estávamos conversando. Como é legal quando tu vê alguém numa evolução, numa crescente. Se tu pegar a Maga que nós conhecíamos vamos dizer, há 6 meses atrás e quem é a Maga agora, eu vou dizer o seguinte, tu tá feliz? Eu tô muito feliz. Só pode estar feliz pela evolução, pelo crescimento que tu estás tendo. É isso que traz a felicidade. Tu estás fazendo aquilo que tu gosta, independente de quanto vem. Independente de quanto vem. A gente quer ter dinheiro. Dinheiro vale a pena ter. Mas tem, às vezes, que tu abre mão mais pelo reconhecimento e pela satisfação que tu faz do que outra coisa. E nós estávamos conversando, tu dá parabéns para ti. E aquilo as pessoas percebem. Foi ontem de manhã, eu fui tomar um café com uma liderança aqui da Nossa Senhora da Salete. E nós estávamos conversando e ele entrou na entrevista que eu dei para vocês, ali na segunda-feira, com o Adelor, tu e o Piara, e ele começou a conversar sobre essa entrevista. E aí ele perguntou por ti. Mas quem é essa tal de Maga? Aí eu falei para ele, não, é assim. Não, eu conheço ela, porque eu vou lá, acompanho ela no 48 e vejo a foto dela. Pô, essa mulher tá ganhando força, né, cara? Aí tu vê, é isso. Tô nervosa. Não, mas esse é o reconhecimento legal. Que legal. Tem coisa melhor do que um reconhecimento como esse? Ele falou na mesa lá, eu comecei a conversar. Pô, ela tá ganhando força a mulher, não sei o quê. Isso é que é legal. Eu imagino que tu esteja feliz também. Obrigada parabéns. Pelas palavras, parabéns. Obrigada para quem disse isso. E vai mesmo, que esse é o caminho. Esse é o caminho. Fico bem feliz de saber. Esse é o caminho. Arrepiada. Esse é o caminho, esse é o caminho. Pronto, me desconcentrou. Não, mas esse é o caminho, tá? O caminho certo. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao prefeito, a quem disse isso e a todo mundo que nos acompanha. Irmão Fernando é a liderança. Então tá, um abraço para ele. E tô muito feliz. E tô feliz por esse episódio, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Assim, nós conversamos num café,
a tua matéria no 48, pô, circulou, pessoas, Ricardo, ainda bem que tu te manifestou tal. Aí veio a entrevista segunda-feira, que foi uma provocação tua também, e bombou, né? Bombou. E aí depois, agora hoje aqui, eu quero te agradecer bastante pela oportunidade. Muito obrigado. Fechamos mais um episódio do nosso Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na edição, Dona Clara Vasconcelos. Na produção, a Roberta Martins. E a apresentação comigo, Maga Estopassoli. Na semana que vem, a gente está de volta. Espero que com esse sol maravilhoso no belíssimo estúdio da Som Maior. Até lá.